Gênesis 17, a aliança e a circuncisão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você essa aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes e eu serei o Deus deles. Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos e também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como os outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: O que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael. Eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época, no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na casa como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Por que será que Deus mandou tomar uma atitude dessa, né? Ter uma marca no corpo para demonstrar fidelidade dos homens para Deus? Por que será que ele fez isso? Então, eventualmente coisas ruins acontecem e vão acontecer, e Deus ele te coloca em teste. E muitas vezes a gente não vai entender. Meu filho tem 9 anos, ele se chama Davi, a gente colocou o nome dele sem saber a respeito disso. Minha esposa e eu, nós perdemos 2 filhos antes do Davi, e aí um belo momento, quando a gente desencanou, todo mundo falou: desencana que gravida, beleza, me dá a fórmula de desencanar, né? Então, assim, a gente desencanou por conta desse processo, e aí o Davi veio, uma gestação perfeita, tudo maravilhoso, até o 7º mês. Minha esposa teve 2 doenças raríssimas, quem conhece pré-eclâmpsia, ela teve HELP, é muito pior que pré-eclâmpsia, junto com isso ela teve colestase hepática. São 2 doenças gestacionais que só acontecem na gestação, e quando a gente acha que o raio não pode cair uma 3ª, uma 4ª vez no mesmo lugar, meu filho nasceu com atresia de esôfago, ele precisou fazer uma cirurgia no primeiro dia de vida com 1,6 kg, porque ele nasceu prematuro por conta do que minha esposa teve. Mas assim, o que eu quero dizer,
associado a isso, da cirurgia, de tudo, o meu filho ele nasceu com uma atrofia do... Papai pode contar isso, amor, ou não? Uhum. Meu filho nasceu com uma atrofia do peitoral maior. E aí, um dia, isso ele chegou e criou um desconforto nele. Ele falou, pô, pai, por que disso, né? E eu peguei e falei para ele, isso me veio, o Espírito, ele toca você no momento certo. Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ele falou para mim, quando eu olho para o espelho, eu vejo isso aqui me incomoda. E eu falei para ele, amor, ser humano, a gente tende a esquecer as coisas que o Papai do Céu fez pra gente. Então, amor... Quer contar tu, filho? Quer contar? Não, você conta. Então, o Papai do Céu, quando você nasceu assim, o Papai do Céu fez isso porque a cada momento que você olhar no espelho e vier a possibilidade de alguém falar que isso está incomodando, quando você olhar e você ver isso no espelho, essa atrofia do peitoral maior, é para você lembrar que no momento que você nasceu, o Papai do Céu estava lá junto com você para você enfrentar o gigante. E agora eu vou voltar um pouquinho na história. Com 2 anos e meio, o meu filho, ele me contou uma história. Ele falou assim, ele já tinha estado dormindo 2 horas e meia atrás, ele não estava dormindo. Falei, amor, papai cansou de ler para você. Toda noite eu leio um livro para ele. E eu falei, papai cansou, amor, você tinha que estar dormindo, com 2 anos e meio. Ele, papai, conta mais uma história, mais uma história. Eu falei, papai vai te contar a tua história, amor. Ele se chama Davi. Eu falei, quando você nasceu, amor, um gigante tentou te matar. Mas aí, você se levantou e você... Você lutou com o gigante e você matou o gigante com a ajuda do Papai do Céu. Ele estava louco de sono, já era para ele ter dormido 2 horas atrás. Aquele bercinho que vira cama, sabe? Ele se sentou no bercinho, olhou no meu olho e falou assim, o Papai do Céu deu a mão para mim, eu matei o gigante pisando nele, mas aí o Papai do Céu nunca mais apareceu. Eu veria uma estrelinha cair no colo do meu papai e da minha mamãe. Então, assim, fazendo todos esses links, eu não consigo enxergar em nenhum momento da minha vida que Deus não estava presente. Mesmo numa simples atitude de contar uma história para o meu filho. E essa história que ele me contou, não creio que foi só uma história. Eu acredito fielmente no que meu filho me falou, tanto que por causa disso, a gente começou na igreja todos os domingos, a gente ia bem ramelado na igreja. Nós nos batizamos e meu filho é meu herói. Né, monstrão?